Bom dia, meus alunos do segundo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos começar com a nossa aula de geografia, tá bom? Os alunos que não me enviaram ainda as fotos, vai me enviando no decorrer da semana, tá? Quem não conseguiu fazer o cubo, gente, não tem nada não, viu? Porque o cubo realmente ele é um pouquinho difícil mesmo, a questão da dobradura dele, tá? Então, quem não conseguiu fazer, tudo bem, não tem nada não, tá bom? Bom, no livro de geografia, tá? Nós vamos começar a página 70. Página 70, tá? O Sol e a Lua. Lembrando que as outras atividades para trás nós já terminamos, tá? Então, até a página 68 a gente já fez. Então, hoje nós vamos para a página 70, certinho? Bom, olha só como o nosso Sol é lindo, né? O nosso Sol, ele produz o quê? Ele produz o calor. E ele fornece o quê? Fornece os raios solares, tá? Vamos então começar a fazer a leitura da página 70 sobre o Sol e a Lua. Lembrando que o nosso lindo Sol ilumina o dia e a nossa Lua ilumina a noite. O Sol e a Lua. O Sol é a estrela principal do sistema solar. É a mais próxima da Terra. É ela que aquece o nosso planeta. A luz do Sol é muito importante para a nossa saúde. Os nossos ossos precisam de vitamina D para que fiquem fortes. E essa vitamina é ativada somente se estivermos expostos ao sol. Então, aqui nós temos uma imagem, né, de uma praia e passando aqui o protetor solar, né, para ficar exposta ao sol. Mas se ficarmos expostos ao sol por muito tempo, sem nenhuma proteção, em horários inadequados, poderemos ter queimaduras, irritações nos olhos, entre outros problemas como câncer de pele. Veja alguns cuidados que devemos ter para tomar banho de sol. Usar chapéu ou boné para proteger a cabeça. Beber bastante água para compensar a que perdeu, mas o calor do sol provoca a perda de água no corpo. Usar protetor solar. Usar óculos escuros e não olhar diretamente para o sol. Tomar sol antes das 10 horas da manhã ou depois das 16 horas. Bom, o texto está informando aí a importância do sol em nossa vida. Então, o sol, ele é muito importante, principalmente no período do que? Da manhã, né, até as 10 horas e depois no período da tarde após as 16 horas. Por quê? Porque ele nos dá a vitamina D. Então, ele proporciona essa vitamina D que o nosso corpo precisa para que os nossos ossos fiquem perfeitamente fortificados, tá? Não só os nossos ossos, mas os nossos dentes, os nossos músculos. Ele é responsável também por regular a absorção do cálcio e fósforo, mantém o nosso cérebro funcionando. Então, a vitamina D, ela é muito importante na nossa sobrevivência do nosso dia a dia, tá? Agora, é claro que eu tenho horário para poder ficar exposta ao sol para tomar essa vitamina D, tá? Por quê? Porque se eu ficar em outro horário, o que vai acontecer?
o sol também vai me trazer o quê? Vai me trazer doenças, né? Como o câncer de pele aí, que infelizmente, né, acaba o quê? Acaba trazendo transtornos às pessoas, tá? As pessoas que são bem clarinhas, tá? Elas, se ficarem expostas muito tempo ao sol, acabam ficando vermelha, a pele fica irritada, tá? Assim, não só mais as clarinhas, né, de pele bem clara, tá? Mas todos nós, se ficarmos expostos ao sol com excesso, vai dar uma certa vermelhidão na nossa pele, tá? Então, por isso que às vezes quando a gente vai muito aos clubes, né, descasca a pele fica irritada, vermelha, dói, dá aquela ardência. Por isso que da importância de usar o protetor solar, porque o protetor solar, ele vai proteger a sua pele também, tá? Aqui tá dando algumas dicas, né? Que se a gente sair ao sol, nós devemos usar o quê? Usar um chapéu, ou boné, ou uma sombrinha, um guarda-chuva para proteger do sol quente, tá? Nós devemos também beber bastante água, tá? Por quê? Porque quando a gente fica exposto ao sol, a gente acaba o quê? Suando, perdendo água, né? Principalmente igual quem corre, jogador de futebol, faz caminhada. É sempre bom ter o quê? Uma garrafinha de água ali, né, na mão, para estar bebendo. Por quê? Porque na medida que você for perdendo água, você vai se hidratando também. A água é muito importante para o nosso organismo. Usar o protetor solar, né, que é de fundamental importância também, principalmente se você for ficar muito exposta ao sol, né, quem vai para a praia, para o clube. Usar óculos escuros, tá? Por quê? Porque os óculos escuros, ele protege ali o sol no seu olhinho, tá bom? Então, sempre que você for andar no sol, usar o óculos escuro. E também tá dando a dica aí para tomar sol. Qual horário que eu posso ficar no sol? Antes das 10 horas, né, eu posso ficar exposta diretamente ao sol, ou depois das 16 horas eu também posso ficar exposta ao sol. Mas lembrando, sempre usar o quê? O protetor solar. E é claro que vai depender da pele de cada um, tá? Então, tem pele que se ficar muito tempo exposta ao sol, ela vai causar o quê? Irritação, tá? Outras peles não, tem, né? Então, determinadas peles aí não vai causar nada, tá? Bom, agora vocês sabem o quanto o sol é importante para a nossa vida. Por quê? Porque ele produz a vitamina D, que é muito importante para o corpo humano, que nos fortalece o quê? Fortalece a nossa estrutura óssea, tá bom? Então, agora vamos para a página 71, fazer a leitura, dando continuidade à leitura. O Sol é importante para a vida terrestre, pois fornece luz, calor e energia, além de ser responsável pela evaporação. Sem o calor solar, a água do nosso planeta congelaria. Então, aqui nós temos a imagem do Sol e do nosso planeta Terra, tá bom? Então, além do Sol fornecer para nós luz, calor e energia, ele também é responsável pela evaporação. Quer dizer, se eu deixo uma água lá no chão, né? A água tá lá no chão, mesmo se eu não limpar aquela água lá, ela vai o quê? Evaporar, ela vai secar sozinha devido ao calor do sol. Então, igual choveu, acabou a chuva, parou de chover, ali o asfalto ele não vai secando aos poucos. Esse secamento aí é através da evaporação. Da mesma forma, quando eu coloco a roupa para secar no varal. Então, a roupa ela está molhada. Como que a roupa vai secar? Através da evaporação, tá? Então, ali com o calor, ela vai secando. E sem o calor, o que iria acontecer aí com a nossa água do nosso planeta? Ela iria congelar. Por quê? Porque o que faz com que a água derreta, ela fique líquido, no seu estado líquido, né?
é o que? É o Sol, né? Então, assim, o Sol, ele esquenta e aquele gelo, ele vai o que? Ele vai derreter, tá? Transformando em líquido. Então, se não fosse o calor do Sol, a água congelaria, né? Então, a gente vê aí que em outros países, na região sul principalmente, né? Às vezes, no período que eles estão passando, a água congela, então a gente vê lá, né, o gelo se formando nas árvores, nas folhas, nas calçadas, tá? Então são alguns países são bem frios, então lá acontece muito muito isso, né, de tudo ser gelo, virar gelo. Vamos fazer a leitura então, continuando. Quando a Terra gira em torno de si, a luz do Sol vai ocupando locais diferentes, vai iluminando as outras partes do planeta que estavam do outro lado. É por causa desses movimentos que existem os dias e as noites. Pois é, né? Então, enquanto uma parte do nosso planeta é iluminado pelo Sol, a outra parte do nosso planeta vai ficar o quê? Escuro. Então, por isso nós temos o dia e a noite. Então, de dia é iluminado pelo Sol e à noite fica tudo escuro. Quem que ilumina a nossa noite? É a Lua, tá? O Sol, então, ele não descansa. Enquanto os raios iluminam uma parte do planeta, a outra parte fica escura. Então, por isso que tem país aí, igual o Japão mesmo, né? Vou citar o exemplo do Japão. Que lá, enquanto aqui é de dia, lá é de noite, tá bom? Então, lá no Japão é desta forma que é, tá? Só que a Lua, ela não é igual ao Sol, tá bom? Então, quando a professora falou que a Lua ilumina a noite, né? Então, você vê a Lua lá no céu, tá? E a noite continua o quê? A noite continua escura, tá bom? A noite continua escura, tá? Então, há essa diferença. O Sol, ela já ilumina o quê? Já fica de dia. A Lua, ela aparece no céu à noite, porém continua escura à noite, tá? O local onde o Sol sempre nasce, onde a Terra vai começar a ser iluminada, chamamos de nascente. Se ficarmos observando, veremos que a localização dessa luz vai se modificando, mas na verdade não é a luz que se desloca, e sim o nosso planeta. Quando chega a tardinha, temos a impressão de que a luz se esconde. Existe também uma localização certa, o mesmo lugar onde o Sol se põe, que chamamos de poente. Então vem a noite. Então aqui nós temos aqui a imagem do Sol de dia, que está nascendo, nascente, e o Sol à noite, né, de tardezinha, quer dizer, ele está se pondo. Nós chamamos de poente, tá? Bom, então aqui está o nosso planeta Terra, né? Vamos imaginar que a laranja é nosso planeta Terra e vamos imaginar que a lanterna aqui é o nosso Sol. Então, a Terra, ela vai girando, tá vendo? E o Sol vai o quê? Iluminando aqui. Então, se aqui na parte aqui da frente está iluminado, a parte aqui de trás está escuro. Então, por isso que a parte que o Sol ilumina é dia e a parte que está atrás aqui é noite. Então, nós não percebemos o movimento que a Terra faz, porque nós também estamos o quê? Nos movendo com ela, porque se ela está em movimento, ela não para, nós também não paramos, tá? Já reparou que quando você vai andar de carro, você vê a imagem lá fora, a paisagem lá fora, e dá a impressão que a paisagem está andando, que a paisagem está em movimento. Igual você está dentro do carro, você vê lojas, você vê árvores, e parece
que lá fora está em quê? Em movimento. Mas, na verdade, está parado, tá? Quem está em movimento é quem? É você que está em movimento, tá bom? Mas é uma ilusão que a gente tem, tá? Então, a Terra, ela faz dois tipos de movimento. Então, ela faz o movimento de rotação, gira em volta dela mesma, e determina o dia e a noite, esse movimento de rotação. E nós temos também o movimento de translação, tá? Que demora 365 dias para dar a volta. E esse movimento de translação que determina as 4 estações do ano, tá bom? Aqui não tá falando exclusivamente desses dois movimentos, não, tá? Então, aqui tá focando o quê? Tá focando mais na questão do nascer do sol e quando o sol vai embora, tá? No pôr do sol, que quer dizer o dia, nascer do sol de dia e o pôr do sol é a noite, certinho? Bom, agora vamos para as atividades na página 72. Observe a ilustração, pinte o sol de laranja e cubra os raios solares com a mesma cor. Depois pinte de amarelo o lado da Terra, que é dia, e de cinza o lado que é noite. Então, você vai pintar o sol de laranja, tá? Você vai pintar o sol de laranja. Cada um usando a sua cor aí. Existem várias tonalidades de laranja, tá bom? Esse aqui meu mesmo tá parecendo muito laranja, não, né? Mas fala que é, né? Deixa eu passar uma caneta nele. Ó. Diferença, né? Então, vou pintar de laranja. O sol laranja. Agora sim, né? Ficou parecendo o laranja. E de dia aí vai pintar amarelo, tá? Então, de dia, amarelo. Aqui, amarelo. E à noite de cinza. À noite de cinza. Certinho? Então, vai ficar desta forma aqui. Beleza? Dando continuidade, então, às atividades, tá pedindo para eu completar a oração com as palavras do quadro. Então, eu vou completar aí esta pequena frase aí, né, com as palavras que estão no quadro verde. Com as palavras dia, noite, movimento, sol, gira e terra. Então, vamos lá. No seu o quê? No seu movimento, que como nós estamos falando aí do planeta Terra, então, no seu movimento, tá? A Terra gira sobre si mesma. Na parte iluminada pelo Sol é dia. Na parte da Terra, que fica às escuras, é noite. Então, vocês irão completar aí, no primeiro espaço aí, primeira linha, movimento, depois gira, depois sol, depois dia,
depois terra e por último noite. Vou repetir novamente a frase completa. No seu movimento, a Terra gira sobre si mesma. Na parte iluminada pelo Sol é dia. Na parte da Terra que fica às escuras é noite. Bom, vamos para número 2. Na sua opinião, pode haver vida na Terra sem o Sol? Justifique. E aí, será que pode haver vida na Terra? Quem iria morrer primeiro se isso acontecesse? Seria quem? Seriam os vegetais, né? Por quê? Porque os vegetais precisam de luz para fazer a fotossíntese. Então, eles precisam do calor. Então, sem essa luz, os vegetais, as plantas iriam morrer. Se as plantas morrem, muitos animais também iriam morrer, porque muitos animais depende o quê? Depende das plantas para a sua sobrevivência. São os animais herbívoros, tá? Não só os animais herbívoros, como nós também, seres humanos, que comemos os vegetais, tá? Outro problema também seria o quê? Seria o resfriamento do planeta, né? Então, o vapor da atmosfera viraria o quê? Viraria gelo, tá? Interrompendo o ciclo da água. E aí, muita gente iria morrer? Iria morrer muita gente. Por quê? Porque não conseguimos sobreviver sem água. A água é essencial na nossa vida. E se tudo virar gelo, e aí? Como é que vai ser? Tá? Então, eu acredito que é meio difícil haver vida na Terra sem o Sol. Porque uma coisa depende da outra, tá? Iria ficar o quê? Iria ficar tudo escuro. Nós iríamos viver na escuridão, tá? E a espécie humana seria o quê? Seria totalmente condenada. Não iria poderia até resistir por alguns anos, porque devido à tecnologia avançada, eu acredito que poderia até sobreviver, mas muitos já iriam morrer, né? Ao passar do tempo, as pessoas iriam morrer. Então, essa é uma sugestão aí de resposta. Então, você vai fazer a sua resposta e vai formular a sua resposta de acordo com a sua opinião, tá bom? A página 72, nós respondemos juntos. Em casa, vocês irão responder a página 73 e 74, somente essas duas, tá? Então, 73 e 74 vai ser para casa. Vocês vão fazer aí sozinhos, certinho, tá? Bom, agora eu vou passar um pequeno vídeo educativo aí sobre o Sol, tá? Então, eu vou estar passando aí um vídeo para vocês estarem assistindo sobre o Sol, o movimento que a Terra faz. Clique no link aí abaixo, tá bom? Para assistir o vídeo educativo. Próxima aula, ética. Pega o livro de ética.